Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, que é um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, lembrando que Jesus é o nosso mestre, que todos escolhemos seguir, lembrando Maria, nossos anjos da guarda, nossos mentores queridos, em particular os mentores aqui do ICEB, com o coração de Deolindo Amorim, seu fundador, grande idealizador deste projeto do plano espiritual, lembrando Jorge Andréa, nosso presidente de honra, e todos os demais mentores que fizeram do ICEB este recanto de estudo, de paz, de fraternidade. Nós te agradecemos, Mestre, por tudo que temos recebido. Rogamos tuas bênçãos, tua resiliência, tua consolação por sobre todos os nossos irmãos em duríssimas provas e expiações no planeta. Coração de Maria possa enviar neste instante as vibrações da maternidade espiritual por teu legado neotestamentário, Mestre querido. Acompanhamos agora a prece de nosso irmão César Reis, para darmos continuidade aos nossos estudos neste momento. Então nós pedimos a Jesus, aos mentores que amparam, apoiam, inspiram o Instituto de Cultura Espírita de Brasil. Nós pedimos a Deolindo Amorim, a Jorge Andréa e aos pioneiros, a todos aqueles que fizeram a grandeza desta casa, que possam estar conosco nesse instante. Especialmente com nossa querida amiga, a irmã vice-presidente, doutora Rosa, que vai nos trazer fruto dos seus estudos, para que nós possamos aprender hoje um pouco mais, ganhando assim forças para que possamos servir melhor nesta seara de amor e de luz que a doutrina espírita oferece a cada um de nós. Agradecemos pela oportunidade, pedimos ao Senhor que permaneça conosco, com esses votos de paz, possa nossa irmã que dirige os trabalhos dar por iniciados nesse instante as tarefas da noite de hoje. Que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja. Como já foi anunciada a nossa querida Rosa Rita Martins, nós vamos recebê-la, médica com especialidade em genética, é doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é vice-presidente do ICEB. E neste instante nós vamos anunciar o tema A Caridade como Fator Epigenético no Bem-Estar Físico. Rosa Rita Martins, somos todos ouvidos. Bom, então, hoje nós vamos conversar sobre a caridade, né? Mas, lógico que a gente vai falar caridade, para mim, em todos os seus aspectos, mas nós vamos ver mesmo que o bem-estar, que é sobre o que a gente vai falar também, está relacionado à maneira como o homem interage com os que estão próximos. Estar atento ao próximo, fazer a caridade, durante muitos séculos, foi para o homem apenas uma questão religiosa, né? Se deixava isso para quem estava ligado à religião. Só que a ciência vem demonstrando para nós que o papel da caridade no bem-estar ele é muito mais amplo do que isso. Que ajudar o próximo, na realidade, é um fator positivo do bem-estar de quem o faz, né? A gente viu nas primeiras eras que Jesus várias vezes se referia a ajudar o próximo, a cuidar do próximo, independente de quem fosse o próximo, de sua origem, né? E a gente sempre viu isso, isso é uma caridade, isso é só para ajudar o próximo, quem vai se beneficiar é o próximo, né? Só que com o tempo, né, com a própria evolução da ciência, foi sendo observado que havia várias características físicas de bem-estar que estavam muito relacionadas a essa prática.
Aí, lá pela década lá nos anos 90, a partir dos anos 90, resolveram investigar realmente qual era a relação que havia entre bem-estar, né, ou uma melhor evolução, uma melhor resposta a tratamentos de doenças crônicas, e eles começaram a ver que havia realmente uma diferença entre aquelas pessoas que tinham algum grau de espiritualidade, mas que esse grau de espiritualidade envolvia também uma prática de amor ao próximo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? Então, assim, caridade, né? O que nós vamos falar? Vamos falar de caridade, do fator epigenético e do bem-estar, que é o que está no nosso título de hoje. Vem do latim caritate, que é amor, afeição, bondade em movimento, mas que Kardec nos falou de uma caridade também, que a gente podia chamar do amor em ação. Fator epigenético, a gente já falou bastante no decorrer desse semestre, que o genoma regula a diferenciação celular, mas a expressão desse genoma, quer dizer, a gente herda uma carga genética do pai, uma carga genética da mãe, constitui o nosso genoma. Mas a expressão desse genoma, ele pode ter interferência do meio ambiente, desde da época da concepção, às vezes até a pré-concepção, na programação reencarnatória, durante todo o período gestacional, do nascimento e até a nossa evolução na Terra e até o retorno à pátria espiritual, tem interferência dos fatores ambientais, não só os fatores ambientais físicos, como psíquicos e espirituais. Então, o genoma é muito importante, mas a expressão dele, na verdade, está muito relacionada ao comportamento do espírito. É, de certa maneira, o espírito, através do perispírito, que faz a regulação de toda a expressão do genoma que a gente recebe dos nossos pais. E bem-estar é aquele estado de satisfação, pelo menos no dicionário House, eu sei que tem várias definições mais modernas, mas pelo dicionário House, é o estado de satisfação plena das exigências do corpo ou do espírito. É aquela sensação de segurança, conforto e tranquilidade. É aquilo que, de modo geral, a gente busca como um ideal de vida para nós. Agora, a gente pode achar que hoje todo mundo fala, essa frase que todo mundo fala, fazer o bem faz bem, mas isso não é uma ideia de agora. Na realidade, quem divulgou essa frase foi esse clérigo anglicano, John Wesley, que era um clérigo anglicano, um teólogo cristão britânico, que para ele, a religião para ele não era para ser feita dentro dos templos. Ele dizia que Jesus não ficava dentro de um templo, que Jesus ia pelos caminhos, pelas praças, pelas povoações. E ele dizia que quem quisesse ser um missionário como mestre tinha que fazer a mesma coisa. Então, para ele teve alguns problemas com a igreja convencional por causa disso. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo estava onde estivesse o povo, né? E essa frase é um resumo do que ele gostava de dizer. Ele falava: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quanto você puder. Então, ele já deixava claro que a fazer a caridade devia ser encarado não como uma questão religiosa, não como, fulano é caridoso, ele é dessa religião, esse é dessa, aquela, então deixa com ele, que ele já está fazendo o que precisa ser feito, né? Não, na realidade, o fazer o bem é uma coisa, assim, é uma atitude que todos devem ter de alguma maneira. As pessoas, cada pessoa pode encontrar qual a sua maneira
de fazer o bem a alguém, tá? Porque, como ele já dizia no século XVIII, fazer o bem faz bem, né? Hoje, você entra na internet, se você escreve caridade e fazer o bem, aparecem, sei lá, né? Não tem nem ideia de quantas matérias aparecem. Então, muitos alertas dizendo: você sabia que a caridade faz bem à saúde? E então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? O bem que a caridade nos faz do ponto de vista espiritual, mas não só o espiritual, nos faz do ponto de vista físico também. Dr. Deepak Chopra é um médico endocrinologista, mas que, sendo da Índia, é um médico espiritualista, que, como muitos médicos indianos, resolveram estudar física quântica também. Então, assim, estão fazendo a conexão entre a física quântica, entre a nossa estrutura atômica e a espiritualidade. E ele fala que o bem-estar espiritual é uma condição na qual a pessoa experimenta em todos os momentos alegria e satisfação em viver, a sensação de plenitude e a consciência de estar em harmonia com o universo. Para nós estarmos em harmonia com o universo, é preciso que o nosso universo, né, o universo que nos cerca, esteja realmente nessa harmonia. E, para isso, a gente deve buscar uma participação mais ativa do que ficar esperando que os governos tomem determinadas atitudes para ajudar a todos que precisam. Ele fala que, se compreendermos a nossa verdadeira natureza, qual é a nossa verdadeira natureza? Nós somos espíritos vivenciando essa vida encarnados. Então, se nós compreendermos a nossa verdadeira natureza e soubermos viver em harmonia com as leis naturais, a sensação de bem-estar, de entusiasmo pela vida e a mudança material surgirão facilmente, né? Então, qual é a nossa verdadeira natureza? Nós somos espíritos, né? Trazemos sempre junto a nós uma estrutura semimaterial que cerca o espírito, por isso Kardec chamou de perispírito, que fica em torno do espírito, que, por sua vez, está ligado a uma estrutura física, o corpo físico. Uma parte do perispírito e o corpo físico são formados dos elementos do fluido cósmico espiritual, que a gente são os átomos. Nós somos constituídos de átomos que fazem moléculas, os nossos corpos são constituídos de átomos que fazem as moléculas, que se organizam em órgãos, né, que têm as suas funções, que fazem toda a nossa parte física. Então, nós somos uma parte física, uma parte espiritual, como o perispírito. Então, a gente fala que o espírito age, pensa, né, age sobre o perispírito, e o perispírito faz essas informações ao corpo físico. Do mesmo modo que tudo que acontece no nosso corpo físico, de bom e de ruim, muitas delas até pelas nossas próprias atividades, né, são registrados pelo espírito, que leva até o espírito, e aí pode vir ou não uma resposta do espírito, e assim a gente fica nessa interconexão espírito, perispírito e corpo físico. Então, assim, se nós temos bons pensamentos, se temos amor e respeito pelos próximos, se nós respeitamos o mundo onde nós vivemos, né, isso vai agir sobre o nosso corpo físico, mais especificamente sobre o nosso genoma, que regula todas as nossas funções celulares, e nós vamos ter, vamos dizer assim, o máximo de ativação das nossas funções celulares para que a gente tenha melhora da imunidade para doenças infecciosas, imunológicas, e mais resistência a doenças crônicas. O que a gente chama de doenças crônicas? Hipertensão arterial, diabetes, alergia, doenças, baixas imunidades,
infecções respiratórias frequentes, tudo isso são doenças crônicas. O que a ciência tem mostrado? Né? Que quando nós chamamos de espírito, né? Lógico que a ciência vai dizer que o homem, né? Quando ele guia a sua vida, regula a sua vida com bons pensamentos, amor e respeito pelos próximos, é como se ele tivesse toda a sua constituição atômica, toda a sua regulação, toda a sua função celular trabalhando de uma maneira tão harmoniosa. Essa seria o ideal para nós. Essa interação espírito, perispírito, corpo, é constante, de modo que o pensamento do espírito influencia todo o funcionamento físico e emocional do corpo físico, desencadeando a liberação e a função de moléculas das emoções, que interferem no seu organismo com sinais de bem-estar ou de estresse. Moléculas, a gente sabe, são organizações de átomos que fazem toda a organização das funções celulares, a diferenciação dos tecidos, a recuperação de células lesadas, toda essa função é feita pelas moléculas, né? E emoção é aquela mudança pelo qual o corpo passa quando os sentidos captam certos sinais do meio ambiente. Então, a gente tem aquelas situações que nos dão estresse, e a gente tem aquelas situações em que a gente está relaxado na frente de uma paisagem bonita, um mar sereno, né? Em que dá a sensação do bem-estar. Essa possibilidade, né, de a gente não ter essa harmonia ideal dentro das nossas células, ela é muito bem citada nesse livro de Emmanuel, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que no capítulo 1 ele fala sobre as causas espirituais das doenças. Então, ele fala que a grande maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo perispiritual, que, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, assim, o que a gente tem que buscar, ou deve buscar sempre, é o bem-estar e essa harmonia. É lógico que a gente pode trazer essas marcas que Emmanuel se refere aqui, muitas delas estão relacionadas a vidas anteriores, né? As resgates, provas ou expiações pelas quais nós precisamos passar até para a própria depuração das nossas falhas de vidas passadas. A gente sabe disso. Mas é importante a gente saber também que a gente pode passar por determinadas situações com uma grande variabilidade de possibilidades. A gente pode passar por um estresse de uma cirurgia, por um estresse de um câncer, de uma forma mais ou menos estressante. Tudo dependendo muito de como é que a gente se comporta frente a essas dificuldades. Então, maus pensamentos, comportamento antiético, revolta, raiva, rancor, ódio, por que isso tem que acontecer comigo? Porque logo eu, que como a gente tem aquela memória do passado, né, a gente nunca vai relacionar que aquilo que a gente está colhendo hoje pode estar relacionado a uma semeadura de vidas passadas. Isso também é muito, muito difícil e fere até um pouquinho aquele nosso orgulho, por mais que a gente queira dizer assim, não, eu sou espírita, não, eu entendo muito bem, não, eu sei, eu aceito tudo. Tudo é muito fácil teoricamente. Na hora que você está em frente ao médico e o médico te dá o diagnóstico de um câncer, as coisas não são tão simples assim, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante e pensando, se passamos por alguma coisa que precisamos, não devemos dar espaço para maus pensamentos, para revolta, para raiva,
porque isso tudo são sentimentos negativos. E o que a gente menos precisa, frente a um tratamento, né, mais difícil, né, que vai nos dar mais trabalho, que vai necessitar mais tempo, é ter maus pensamentos. Porque maus pensamentos vão passar pelo perispírito, chegar até o corpo físico, e o corpo físico vai, então, agir de uma maneira assim, menos organizada. Agindo de uma maneira, as moléculas agindo de uma maneira menos organizada, a gente pode ter comprometimento da imunidade e ativação de sensibilidade para doenças crônicas, uma resposta baixa a terapias em geral, né? Maior resistência, às vezes, a antibióticos para tratar uma doença, menor resposta a drogas para doenças autoimunes. Então, a gente sempre tem que lembrar que o nosso corpo ele vai reagir muito de acordo com os nossos pensamentos, a nossa maneira, né? Por que o corpo reage assim? Porque cada emoção que a gente tem, né, do espírito, que repercute no corpo físico, ele tem sua própria assinatura bioquímica, tá? Então, hostilidade, raiva, ressentimento e todas as situações de estresse são acompanhadas pela elevação do cortisol e adrenalina, predispondo a doenças crônicas e queda de imunidade. Então, assim, a gente fica irritado, a gente fica estressado, a gente fica com medo, a gente libera cortisol e adrenalina, principalmente a adrenalina, porque quando nós estávamos na Terra, quando tinha um risco de vida, quando nos primeiros primórdios do homem na Terra, quando ele precisava de liberar adrenalina, porque a adrenalina ia fazer ele correr rápido, fugir do perigo, né? Ou até tomar atitudes de heróis, porque a sensação de dor, assim, tudo isso fica apagado quando você libera muito cortisol e adrenalina. Além do mais, a adrenalina dá um pique para correr bastante. Só que, naquela época, a gente precisava se defender de muita coisa, né? Hoje em dia, a gente não tem mais essa necessidade. E esses hormônios, eles não são só liberados quando a gente está em risco de vida, de ser assaltado, eles estão também quando a gente fica com raiva, quando a gente fica com rancor, quando a gente fica perdoar, eu perdoo, mas esquecer, eu não esqueço, você fica remoendo aquilo. Tudo isso também interfere no nosso organismo e também libera essas moléculas. Por outro lado, o afeto, a empatia, eu me pensar como o outro gostaria que eu agisse, tudo isso eleva a ocitocina, que mantém normais os níveis de cortisol e protege, então, contra os estresses e seus efeitos. Então, a gente tem umas boas moléculas também, por isso que a gente fala as moléculas da emoção. A felicidade, o bem-estar, também libera dopamina, que aumenta a disposição física e a autoestima. A liberação de serotonina e endorfinas levam a sensações de bem-estar. Então, quando a gente fala de moléculas da emoção, a gente está falando tanto daquelas que podem desequilibrar a nossa saúde, como aquelas que podem trazer a harmonia. Só que, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que tudo isso aqui é do corpo físico. A gente fala das moléculas da emoção, mas elas são do corpo físico. Quem é que dirige o corpo físico? É o espírito. Então, na realidade, é o espírito, através do perispírito, que vai definir que tipo de reação eu vou ter diante de uma situação, e daí, a partir da reação que eu tiver, é que essas moléculas vão ser liberadas. Então, a responsabilidade não tem nada a ver com o corpo físico. Meu corpo físico é que libera cortisol demais. Não. O espírito é que manda que essa liberação seja exagerada, tá? Outro ponto aqui, é lógico que eu vou falar do amor ao próximo, da caridade com o próximo. Só que eu queria deixar esse bem-estar com a caridade
que ele é muito mais amplo do que isso. Então, a gente precisa entender que ser caridoso não é só doar qualquer valor econômico a alguém que sentimos como um carente. Sua amplitude é muito maior, porque ele inclui, além da caridade com o próximo, a caridade consigo mesmo, a caridade do perdão, a caridade com o meio ambiente, a caridade com o progresso moral do planeta. Então, a gente tem que ver a caridade de uma maneira muito mais ampla. Não é o fato de eu sair todo dia com várias notazinhas de R$ 5 e cada pedinte que eu encontrar na rua eu vou dar R$ 5, que realmente eu vou estar exercendo aquela que é considerado a caridade de uma maneira muito mais ampla do que isso, tá? Então, a caridade com o próximo. Paulo, né, chegou no cristianismo já um tempo depois da morte de Cristo, né? Mas ele recebeu todo o conhecimento sobre Cristo através dos apóstolos, né? Então, ele não chegou a conhecer Jesus, mas ele conheceu Pedro, Mateus, Marcos, né? E aí ele foi conhecendo a história de Jesus. Mas ele percebeu que já começava a haver uma certa diferença entre aquilo que ele ouvia, o que Jesus falava, e a conduta de muitos dos próprios cristãos. E também por isso, e porque ele queria divulgar, né, as palavras de Cristo, ele começou então a escrever as epístolas. E na primeira carta aos Coríntios, ele fala então sobre a caridade, né? Mas ele fala sobre a caridade da maneira como ele entendeu a caridade que Jesus pregava, né? Então, aquela fala muito bonita que está nessa primeira carta aos Coríntios e que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retina. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transmontar montanhas, se eu não tivesse a caridade, se eu não tivesse esse amor em ação, eu nada seria, né? Kardec considerou isso tão importante, né, sobre a caridade, que ele escreveu todo o capítulo 15 do Evangelho, falando, então, fora da caridade não há salvação. E nas primeiras duas parábolas que ele coloca no início, nesse capítulo, ele, na realidade, ele dá um exemplo prático do que seria a caridade segundo Jesus, porque a gente sabe que depois do século V, né, quando houve a formação da Igreja Católica, Apostólica Romana, quando, de certa maneira, a religião voltou a ter determinados... tudo aquilo que Jesus não fez, né? Criar a instituição religiosa, ter hierarquias religiosas, despesas para manter toda essa... Então, assim, houve uma profissionalização da religião. Obrigada, Luiz. Então, assim, Kardec voltou, então, as parábolas de Jesus, né? E as trouxe para que a gente entendesse e compreendesse qual era realmente o verdadeiro sentido da palavra da caridade. Então, é aquela que um rei avisa o seu súdito que seu reino será daqueles que lhe deram de beber quando teve sede, lhe deram de comer quando teve fome, lhe deram hospedagem quando ficou sem teto, o vestiram quando estava nu, o visitaram quando esteve enfermo, foram ter com ele quando esteve preso, né? E quando lhe perguntaram quando teriam feito isso, lhes respondeu: sempre que fizeram isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, o cuidado com o próximo
cuidar de quem tem sede, de quem tem fome, de quem está sem teto, de quem precisa de roupa, de quem está dentro dos hospitais, de quem está preso, né? E que pode ser amparado, que pode ser ajudado. Isso, na realidade, que seria a expressão da caridade no amor ao próximo, né? E a segunda, né, que é aquela do samaritano, que é citado em Lucas, né, no capítulo 10, versículo 25 a 37, em que um homem samaritano socorre um hebreu que havia sido assaltado. Jesus também deixa claro, lá no ensino que ele passa para os apóstolos, que há necessidade de tratar o próximo como irmão, independentemente de sua origem e de sua fé religiosa. Então, não são os rótulos religiosos que nos conduzem à evolução espiritual, mas os atos de caridade com o próximo. Então, na prática, né, fazer o bem fazer o bem faz bem a quem o recebe e a quem o faz. No século XVIII, essa expressão já era fazer o bem faz bem, já era divulgada na Europa e nos Estados Unidos por aquele clérigo anglicano. Agora, trabalhos desde a década de 90, né, se a gente vai no PubMed, que é onde tem todos os artigos médicos publicados em revistas indexadas, uma vez eu fiz uma contagem, passava de 1.000 trabalhos publicados, né, e sem falar no número de livros que estão publicados sobre esse tema. Mas um dos mais clássicos foi esse livro, né, que a tradução do título seria O Poder Curativo de Fazer o Bem, os benefícios espirituais e a saúde em ajudar os outros, em que ele pegou todos os trabalhos que tinham sido publicados durante um período e fez um compêndio deles. E as conclusões desse compêndio é que os que faziam o bem tinham um aumento da sensação de bem-estar após ações filantrópicas e, consequentemente, apresentaram uma redução em seus níveis de estresse e um maior equilíbrio emocional. Após iniciar esses trabalhos, tiveram melhora de problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça e nas costas, depressão, gripes e resfriados. Então, clinicamente, eles se sentiam melhores do que se sentiam quando eles comparavam quantas vezes eles ficavam doentes e quantas vezes eles ficavam antes de eles terem começado as atividades com atenção ao próximo. Eles tinham muito menos registros de internações, ou as internações eram mais rápidas do que antes. Então, fazer o bem faz a pessoa se sentir bem espiritualmente e ainda contribui para melhorar a sua saúde física, mental e emocional. Essa é a conclusão desse livro, que fez um resumo de todos os trabalhos que ele encontrou publicados sobre o fazer o bem faz bem, né? Aqui no Brasil, por volta do ano 2000 também, aqui, não só aqui como no exterior também, começou o mapeamento cerebral por ressonância magnética funcional. Quer dizer, você faz a ressonância e você avalia quais os locais do cérebro são ativados por bons pensamentos, ou quando a pessoa relembra atividades que ela fez ao próximo, né? Então, assim, esse médico, o Dr. Jorge Moll, que é um neurologista funcional, ele continua trabalhando com isso, tá? E em 2017, ele, junto com um psicólogo, eles fizeram uma atualização dessa primeira pesquisa, e eles concluíram que fazer o bem faz bem, todo mundo sabe. No entanto, agora, a prática, que pode ser tanto doação de dinheiro, doação de tempo, de atenção, de carinho, um trabalho voluntário ou outras coisas mais, foi constatado também pela ciência como positiva, não só para quem recebe a boa ação, mas também para quem a realiza, tá? Isso é um trabalho
que ele fez aqui, que na realidade esse trabalho já é feito lá fora e tem muita publicação sobre isso. E em 2017, a Globo News fez uma entrevista, né, por telefone, perguntando sobre ações na caridade. Quer dizer, a pergunta era: você faz algum trabalho voluntário e por que você faz? 68% dos entrevistados participavam de algum tipo de ajuda ao próximo. A gente sabe que, realmente, o brasileiro, quando você compara a população com outras populações, a frequência de trabalho pelo próximo ou de ajuda realmente é muito maior aqui. 51% faziam porque se sentiam bem fazendo, 41% faziam caridade porque se identificavam com a causa, quer dizer, esses são aqueles que fazem a caridade quando tem uma enchente, quando tem qualquer calamidade que tenha, então eles se mobilizam para fazer a caridade. No Natal, em determinadas épocas, 0,8% tinham outras razões. Mas aqui vocês observam que 51%, mesmo que seja mais um, já é mais da metade, faziam a caridade porque se sentiam bem fazendo a caridade. Tá? Nesse site da revista Galileu, tem vários trabalhos, dão as referências de vários trabalhos sobre o fazer o bem faz bem. Tá? Então, nessa revista Psicomática e Medicina, eles fizeram um trabalho sobre isso. E aí, assim, tem duas conclusões interessantes. Os efeitos neurobiológicos, que isso aqui já é fazendo a ressonância magnética, né? Você vendo a expressão cerebral de fazer o bem. Então, os efeitos neurobiológicos foram mais positivos quando foram feitos a alguém que se conheciam do que a uma instituição. Por que isso? Porque isso aqui, na realidade, envolve o quê? Quando você sabe quem você está ajudando, ou quando você conhece a pessoa que você está ajudando, você ajuda e você faz empatia por ela. Quando você tem empatia, você realmente vai liberar a ocitocina e vai ser muito mais fácil deles captarem a liberação dessas moléculas da emoção pela ressonância. Tá? Os estudos realizados sugerem que fornecer apoio a um necessitado traz benefícios à saúde física e mental de quem o faz. Essa é uma das conclusões do serviço. Então, eles resumindo esses trabalhos, eles apresentam 5 benefícios do trabalho voluntário para a saúde mental de quem o pratica. Bem-estar, né? Aumento da resiliência e da adaptação a mudanças, mais resistência à depressão e à ansiedade. A empatia, que é o desenvolvimento do comportamento de ajuda, aumento da sensibilidade às necessidades de outras pessoas. A autoestima, a avaliação mais positiva de si mesmo, quer dizer, fazer o bem faz com que você se sinta melhor com você mesmo. Esse aqui eu gostei muito, né? Eu acho até que eu vou aumentar um pouquinho as áreas aqui de atuação, porque saúde na velhice. Os idosos que fizeram e faziam alguma atividade de caridade mantiveram ou mesmo aumentaram o funcionamento cognitivo, principalmente em relação à memória, né? Então, quem estiver aí começando a esquecer as coisas, é só olhar à volta que vai achar algum lugar onde possa fazer algum atendimento e algum benefício pelo próximo. E a vida longa, né? Então, eles fizeram, calculando a idade média, que há um aumento da longevidade nas pessoas que mais ajudavam, parentes, amigos, vizinhos, que mais colaboravam com o bem-estar dos outros. Então, assim, caridade com o próximo, a gente entende. Não é difícil a gente entender, porque isso está desde as palavras de Jesus, quando ele dizia quem era o próximo, exemplificava quem era o próximo a ser ajudado, né? Então, é um conhecimento que a gente tem
pelo menos há 2000 anos, mas a gente sabe que a cultura oriental, né, as religiões orientais já falam sobre isso, de fazer o bem ao próximo como um caminho para a boa evolução, né? Mas aí eu queria falar também sobre a caridade consigo mesmo, né? Porque a gente, às vezes, nem sempre a gente é atencioso, caridoso ou companheiro de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente, por qualquer razão que seja, até porque não está se sentindo bem consigo mesmo, a gente é como se apagasse, ocupa bastante o dia para não ter tempo de pensar, né? E deita tarde, levanta cedo, faz muita coisa, que é uma maneira de você evitar de ficar próxima a você mesmo, né? Mas aí a gente tem que lembrar que Jesus, né, quando os fariseus perguntaram a ele sobre os mandamentos de Deus, ele disse: o primeiro de todos os mandamentos é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus quis dizer com isso? A sua autoestima é muito importante. O seu auto-amor é muito importante para a sua própria evolução. Então, Jesus contava com a nossa autoestima, né? Não sei quem inventou a baixa estima, porque, na realidade, ele contava com isso. Nosso auto-amor e o nosso auto-respeito. Porque só desse modo, né, é que nós saberemos amar e respeitar o próximo. Uma pessoa que tem baixa autoestima terá dificuldade de se doar para o próximo de uma maneira espontânea e de boa vontade, né? Geralmente a pessoa com baixa estima também é uma pessoa de mau humor, né? Se ela se leva como referência, se a autorreferência dela está baixa, ela tende a achar que tudo realmente está errado, que nada dá certo, e só vai piorando o próprio ambiente onde ela vive, né? Agora, o corpo físico é um reflexo do perispírito, que, por sua vez, é um reflexo do espírito. Assim, um espírito que esteja bem consigo mesmo será fisicamente mais resistente a infecções, doenças crônicas e degenerativas e emocionalmente à depressão. Então, assim, se autorrespeitar, se autoamar, ter boa autoestima, é uma das prevenções que a gente pode fazer, das medidas preventivas, a permitir que a depressão se instale, né? Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que nos autoconhecer e saber se está precisando de ajuda. Se realmente está com muita baixa estima, pensa na possibilidade de buscar ajuda com a psicóloga para que ela avalie se você está com estado depressivo e se você está precisando de ajuda. Porque a depressão, eu nem voltei a falar de epigenética, das vezes passadas todas eu falei tanto de genética que hoje eu estou quase que em greve de falar de genética. Mas, assim, isso é um componente epigenético. Você tem baixa estima, você fica negativo, pensa tudo de maneira negativa, tudo você acha que vai dar errado. Então, assim, o que acontece? Você está com esses pensamentos, as suas células começam a captar esses pensamentos negativos. E elas realmente começam a ter uma reação mais lenta nas respostas às infecções, na resposta aos medicamentos que você usa para doenças crônicas. Aí reclama porque comprou um remédio de marca diferente, e aí a glicose está subindo em vez de baixar. E aí você tem que parar e pensar e ver, será que isso não é uma resposta do meu organismo, a maneira como eu estou vendo a vida ao meu redor? Parar, pensar, né? Meditar, refletir e buscar ajuda para não entrar naquele círculo vicioso que muitas vezes acaba num quadro depressivo, tá?
A outra coisa muito importante, eu gosto muito dessa passagem desse espírito, escreveu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro 11, do capítulo 17, que ele fala que há necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira, para que o nosso espírito se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então, nós temos esse compromisso, né, com essa energia divina que nos governa. O compromisso de cuidar do corpo para que a gente possa ter um corpo saudável e a gente possa fazer passar por todas as provas, as expiações, por tudo aquilo que tem que passar. É evidente que se o seu corpo estiver saudável, se você estiver saudável, tudo vai ser muito mais fácil do que se você estiver deprimido ou com uma doença crônica descompensada, com uma pressão descompensada, com diabetes descompensado. Vai ser muito mais difícil você que fez aquela programação reencarnatória lá bonitinha, tudo encadeadinho, tudo certinho, vai ser muito mais difícil cumprir todas essas etapas se o seu corpo adoece. E evitar que o corpo adoeça é uma responsabilidade do espírito, é responsabilidade nossa cuidar do corpo que a gente recebeu por empréstimo para essa reencarnação, tá? A terceira caridade é a caridade do perdão, né? Esquecer aquela frase, perdoar, eu perdoo, esqueço, eu não esqueço. Eu sei que isso aí é muito discutido, tem gente que acha que está certo, você não é obrigada a esquecer, mas aí depende de como é que se vai relembrar, né? Eu perdoei, mas cada vez que eu relembro com sentimentos negativos, não fez a mínima diferença se você perdoou ou não, porque quando a gente tem os sentimentos negativos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a primeira pessoa a sofrer o efeito do pensamento negativo é a pessoa que está emitindo aquele pensamento, aquele sentimento. Então, quando a gente fala da caridade do perdão, é lógico que é importante perdoar o próximo que nos ofendeu. Mas é porque se a gente não perdoa, a gente vai estar fazendo mal ao nosso corpo. E o que a gente acabou de ver é que a gente tem a obrigação de ter caridade com seu próprio corpo e cuidar dele, né? Então, o que acontece, né, quando a gente não perdoa, né? A primeira vez que eu li, isso aqui já tem bastante tempo atrás, e eu não achava referência, mas, para minha sorte, Aldemir Soares, né, que é um físico, né, ele reescreveu o artigo agora nesse site, né, nesse novo site. Ele é desse Centro Espírita Leon Denis, em São Paulo, né, e ele reescreveu esse artigo nessa revista, no editorial da USE, que é da Uniões Espíritas de São Paulo, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, agora mais recentemente, tá? E nesse artigo ele falava o seguinte: dos malefícios sobre o organismo causados pela falta da capacidade de perdoar. Quando nos irritamos ou nos aborrecemos com qualquer problema que nos ocorre, percebemos que há uma alteração físico-química em nosso organismo e essa alteração pode causar um tremendo desequilíbrio hormonal e circulatório. Várias doenças clínicas ocorrem em consequência do desequilíbrio naqueles que não sabem perdoar. Diante desse quadro, o homem percebe que quando ele se irrita, quando ele se revolta, o primeiro a ser atingido por essa situação é ele próprio. O outro, o que é alvo desses pensamentos, se não tiver em sintonia com ele, não vai sofrer nada, vai nem saber que ele está pensando nele. Mas ele que está pensando, emitindo o pensamento, o corpo dele vai se ressentir desse tipo de
de pensamento. Então, quais são os efeitos da raiva crônica para o organismo? Em anos, a raiva se expressará em angina, dor no peito e poderá levar a um ataque cardíaco. O sistema nervoso induz a secreção de adrenalina no sangue, obrigando o coração a bater mais rápido, o que leva à taquicardia, que pode levar às arritmias cardíacas. O ritmo cardíaco acelerado mobiliza os depósitos de gordura, aqueles que a gente vai juntando nas artérias, que podem levar danos pelo acúmulo desse acúmulo de gordura, obstruindo as artérias. As obstruções das artérias impedem a passagem do sangue, podendo levar ao infarto ou ao acidente vascular cerebral, né, o que a pessoa chama de derrame. Então, assim, se não há perdão, há ressentimento e raiva. E a raiva mata. Esse foi um psiquiatra americano que falou isso, tá? Da importância de você perdoar, nem que seja por egoísmo, para você se preservar. Eu acho que se a gente pensar que se você perdoa, você é o primeiro beneficiado desse ato de perdoar, eu acho que a gente tem que rever muito, às vezes, os conceitos. A quarta parte é a caridade com o meio ambiente. Então, está no livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, ele fala que pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou o uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Até porque se a gente destruir o planeta, a gente vai voltar, quando reencarnar, vai chegar aqui e vai estar em péssimas condições para viver. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer. É função de cada habitante da Terra identificar as ações que poderá fazer e de que jeito para tornar a Terra um mundo melhor e justo. Portanto, mesmo de passagem, há que se cuidar melhor do mundo onde estagiamos em nossa jornada evolutiva. Na verdade, nós temos uma dívida com o planeta que nos recebeu, né? E nessa dívida, e olha que a gente veio parar num planeta bonito, né? Que tem uma natureza muito bonita, que é assim, se a gente olha paisagens lindas, que acalmam, que deixam as pessoas meditando em frente ao mar, nas florestas, né? Então, assim, por que a gente vai destruir o planeta? E a gente destrói. E a gente está vendo as consequências disso. Nós estamos exatamente numa fase que a natureza responde, a natureza está respondendo. Aquela cena de ontem, quem viu na televisão, a água invadindo a areia na praia de Ipanema, o negócio, a natureza responde mesmo, né? E invadiu as areias primeiro, derrubou barracas, subiu aquele menino. Então, assim, e o desespero das pessoas tentando, a água puxando e as pessoas tentando fugir daquilo. Mas, na realidade, o que a gente está vendo, vivenciando no momento, com tanto incêndio, com tanta enchente, é chuva em excesso, é incêndio em excesso. Na realidade, o planeta está devolvendo as agressões que nós fazemos com ele, né? E aí a gente pensa assim, mas para que eu vou separar tampinha? Tanta gente já separa tampinhas. A gente vai separar as tampinhas, não é porque alguém está ganhando dinheiro com as tampinhas. A gente vai separar as tampinhas porque o nosso planeta não aguenta mais tanto plástico jogado no mar, né? E o mar vai devolver esse plástico com essas respostas, né? Os incêndios são uma resposta também. Então, assim, por isso que ele fala, é função de cada habitante da Terra identificar as ações que poderá fazer e de que jeito, para tornar a Terra um mundo melhor e justo. Por quê? Como é que a gente observa isso? Você vê quando a gente vê essas enchentes dos rios, né?
que acontece? Nas enchentes dos rios, a gente está vendo que os rios estão devolvendo tudo aquilo que foi jogado. O rio, vem a enchente do rio e ele devolve e deixa toda aquela lama que foi acumulada e com todo o lixo que foi jogado nos rios, volta para a terra, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso de uma maneira mais certa, tá? O outro item é a caridade com o progresso moral do planeta. Eu vou confessar para vocês que esse foi um item que eu botei, que eu tirei, depois eu botei de novo. Fiquei muito na dúvida, mas depois eu resolvi respeitar a primeira ideia que eu tive de colocar, tá? O que eu entendo com isso? A gente espera, né? A Terra será um planeta de regeneração quando o altruísmo, quer dizer, esse é um pensamento de Augusto Comte, foi uma palavra que ele criou, né? Seria a tendência ou inclinação da natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Isso é altruísmo. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, lá está escrito: a Terra será um planeta de regeneração quando o altruísmo for um estado habitual na maneira de ser de todos os seus habitantes, quando os instintos egoístas tiverem sido substituídos pelo desejo de fazer da lei da justiça, amor e caridade, estudada lá no capítulo 11, uma maneira universal de ser, a maneira universal de ser de todos os habitantes da Terra. Então, o que a gente está precisando fazer nesse momento em que nós estamos com duas guerras importantes, né? A da Ucrânia com a Rússia, de Israel com o Hamas, que não é só com o Hamas, são os palestinos que mais estão sofrendo os efeitos da guerra, né? A primeira coisa que a gente precisa, e mais sem falar naquelas da África, em alguns países da África, sem falar nas nossas guerrilhas urbanas, nas nossas guerras aqui do Rio de Janeiro, entre milícias e polícias e traficantes, né? A primeira que nós temos que fazer é não julgar. Não nos cabe tomar partido ou defender ou acusar este ou aquele povo porque eles estão em guerra. Eu acho que quem tem que fazer esse tipo de julgamento e avaliação são os próprios envolvidos nas guerras. Nós estamos do lado de fora recebendo um bando de mensagens de ataques e defesas dos dois lados. Guarda o julgamento para você mesmo, mas não ultrapassa de você esse julgamento, porque a gente não nos cabe julgar. O que nos cabe fazer? Fazer preces pela paz na Terra. O que nós temos que fazer é incluir sempre nas preces que Deus nos ajude, que cheguem à Terra mensageiros de paz, que consigam divulgar nesses territórios ainda em guerra, né, a ideia da reconciliação, do perdão e da paz. Tá? Então, uma pessoa altruísta age de modo a conciliar a sua satisfação pessoal com o bem-estar e a satisfação de seus semelhantes, de sua família e sua comunidade. Impossível? Não, porque eu trouxe 2 exemplos, né, de 2 mulheres altruístas que dedicaram a vida a cuidar do próximo, né? A irmã Dulce, que era conhecida como Anjo Bom da Bahia, foi uma ativista humanitária do século XX. Quando ela era jovem, lotava a casa da família com doentes, participou da fundação de várias instituições filantrópicas, foi beatificada em 2011, e o dia, né, de veneração a ela é dia 13 de agosto, embora eu acho que ela nem fazia questão disso. Mas qual era a filosofia de vida dela? As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Miséria é a falta de amor entre os homens, e ela tem razão, né? A grande miséria da guerra atual é a falta de amor. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém.
faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Aqui é a história do fazer bem faz bem. O que fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode sim vencer o egoísmo. E o outro exemplo é Madre Teresa de Calcutá, né? Porque suas mensagens são citadas e repetidas em todo o mundo, embora as pessoas repitam muitas vezes de uma maneira exterior, sem interiorizar o que estão falando. Viveu a maior parte da vida voltada para ajuda e socorro ao próximo, exerceu a caridade com seu verdadeiro sentido, o do amor e ao próximo. E a gente lembra que ela fez isso num país que não aprendeu com ela, né? É um país que ainda tem os sistemas de castas, que ainda acha que quem passa por dificuldades ou pobrezas é porque nasceu para assim e deve ser assim, né? Ela foi à Índia e o que ela fez? Ela começou a cuidar das pessoas que ficavam abandonadas nas ruas porque eram de castas inferiores. Então, ela começou a dizer que não, né? O amor a Deus não seleciona seus filhos. Então, ela viveu a maior parte de sua vida voltado para ajuda e socorro ao próximo. Exerceu a caridade com seu verdadeiro sentido do amor ao próximo. Estendeu sua filosofia de vida para várias partes do mundo através das congregações religiosas missionárias da caridade e ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso. Então, ela dizia, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha aqui a empatia pelo próximo. Não importa quem é o próximo, né? Ela respondeu uma vez para um repórter, né, um jornalista americano, que disse que não daria um banho num leproso nem por $1 milhão. Ela falou, eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. O importante não é o que se dá, mas um amor com o que se dá. E isso, quando você faz a caridade, uma coisa é você pagar para que alguém a faça, dar o dinheiro. O que ela quis dizer é que o importante não é você contribuir com o dinheiro para uma instituição, né? Por isso, vocês lembram daquela pesquisa que eles disseram que as pessoas se sentiam melhores quando ajudavam quem conheciam do que quando davam dinheiro para uma instituição. Porque, na realidade, quando você dá, às vezes, dinheiro para uma instituição, você está dando uma parte que não vai te fazer falta, mas você não está se dando, você não está tendo empatia por aquela pessoa que você vai ajudar. Então, o importante não é o que se dá, mas o amor com o que se dá. Então, concluindo, antes eu vou dar o terceiro exemplo, né, de Leon Tolstói. Leon Tolstói, depois que considerou que os filhos estavam crescidos, tudo já resolvido no que seria de obrigação de pai, ele passou a cuidar daqueles que tinham sido seus empregados durante toda a sua vida, os pais dele. Então, ele passou a cuidar das pessoas que a vida inteira tinham se dedicado a cuidar das terras da família, né? Porque ele dizia assim, essas pessoas doaram sua vida e sua saúde para cuidar das terras que só nós usufruímos. Então, ele se sentia na obrigação de cuidar de cada um deles, de ver o que eles precisavam e que tipo de tratamento, melhorar a casa deles, as condições de vida deles, e isso ele fez até o final da vida dele. E ele dizia que a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Então, concluindo, a caridade faz bem, tanto a quem é assistido, como quem faz a assistência. Ou seja, o primeiro a ser ajudado é aquele que ajuda. Isto tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista espiritual. E isso é epigenética, tá?
que a epigenética explica, né, através da ciência, como você pode mudar a expressão, às vezes, da sua carga genética através também de uma boa ação, tá? Obrigada aí. Rosa Rita Martins, o ICEB, mais uma vez, agradece mais uma de suas primorosas manifestações aqui no ICEB, com toda a sua base como médica, como geneticista e como espírita, fazendo um amálgama dessas vertentes do conhecimento humano que estão tão bem representadas no seu cérebro e no seu coração. Muito obrigada. O ICEB diz isso a você com toda a emoção, com todo o carinho, com toda a gratidão, evidentemente. Eu que agradeço. Nós temos aqui umas participações. Querida Rosa, a Leia Brum está dizendo, querida Rosa Rita, sua explanação é de uma grandeza de conhecimento e enorme docilidade nas palavras. César Reis, excelente apresentação. Clara, precisa, atual, didática e absolutamente doutrinária. Parabéns. Pena que não posso ficar até o final por causa de medicação. Dalva e Aldemir Musi, gratidão à doutora Rita, muito valiosa sua exposição. Precisamos aprender que o doar-se é mais importante que a ajuda só com dinheiro. Que, aliás, é o estudo do Mol Neto, né? Com o João Ascenso, que você trouxe aqui. Nós temos também no YouTube, obrigada a todos que estão conosco no YouTube, estamos agradecendo também os que estão conosco em todas as instâncias. Manuel Francisco Lamorosa, fiquem bem, que Deus vos abençoe muito. Rosângela Monteiro, boa noite. Paula Eduarda Canhadas, boa noite. Rosa, a gente tem uma aceitação quando somos injustiçados, mas não esquecemos. Significa que não perdoamos? Vai além da conformidade? Como podemos exercitar de forma prática o perdão? É a Paula Eduarda de Canhadas, agradecendo a todos que estão conosco, também no YouTube. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a amar a pessoa que te ofendeu. Tentar compreender do ponto de vista, que existe um ponto de vista que é dela. Ela pode estar errada? Pode, com certeza, né? Se você fica tão ressentida, é porque talvez ela esteja errada. Mas será que ela tem capacidade de perceber que ela está interpretando errado? Então, assim, o que a gente tem que fazer é saber que as pessoas têm as suas maneiras de interpretar o mesmo fato, a mesma situação. E a partir daí, você tem que fazer a sua parte. Se a pessoa faz ou não a parte dela, não importa, isso passa a ser uma responsabilidade dela. A sua responsabilidade esse ressentimento está me fazendo mal, porque eu não consigo esquecer, porque às vezes eu tenho que me compenetrar num trabalho, uma pesquisa, alguma coisa que eu preciso saber, e essas lembranças vêm até mim, e essas lembranças interferem na sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que se você não perdoa, essas lembranças não saem de você. Se essas lembranças não saem de você, elas vão interferir na sua vida, muitas vezes de maneira negativa, né? Te levando à tristeza, à raiva, o ódio. E a raiva e o ódio, é aquilo que eu já falei, elas interferem na liberação de moléculas da emoção, que são moléculas que elas têm que estar dentro de um nível de normalidade. Se elas estiverem 1/10 acima da normalidade, elas já podem interferir na sua saúde. Então, assim, o que você tem que parar e pensar? Você se ama? Você quer viver bem? Então, você vai ter que
perdoar o que é da sua parte, fazer o que é importante para que você possa ficar bem. Então, assim, aprende a conviver com as lembranças, mesmo aquelas lembranças que não são boas, mas quando elas vierem, você pensa, isso vai me fazer mal, isso eu não quero pensar. Vou fazer outra coisa, vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa, sai de onde você está, vai fazer uma coisa diferente, vai conversar com pessoas, telefona para uma amiga, faz qualquer coisa, mas não deixa que a lembrança te domine e você reviva uma série de sensações que foram muito negativas para você e que vão te fazer reviver. E isso vai interferir na sua saúde. Aí você pode até ser um pouquinho egoísta. Será que a pessoa merece que você tenha problemas de sua saúde por causa dela? Entendeu? Porque quando você rememora um fato ruim, né, e você não o esquece, você está pensando naquela pessoa. Então, assim, você está dando mais valor do que talvez aquela pessoa mereça da sua atenção. Procura fazer isso, procura ter bons pensamentos, se vêm as ideias e vêm as lembranças, pensa, isso já me fez muito mal, agora não vai mais fazer, porque agora isso não me interessa, entendeu? Tenta isso, e se você não conseguir sozinha, busca ajuda com um terapeuta, com um psicólogo, mas tira isso de você, essas lembranças de você. Tem a Paula Eduarda que fez essa pergunta, e também aqui pelo chat nós não temos perguntas, mas eu gostaria, Rosa, que você falasse um pouquinho sobre a pesquisa do Dr. Mol Neto. Ele fez essa pesquisa com o João Ascenso, que é um psicólogo que estava fazendo doutorado e fez o doutorado com o Mol Neto. Ele estudou o livro do André Luiz, o João Ascenso, e eu o entrevistei sobre esta pesquisa na Rádio Rio de Janeiro, no programa Novos Rumos. Estou dando aqui uma sugestão para vocês conhecerem o João Ascenso. Eu estou andando atrás dele, mas eu acho que ele não está no Brasil ainda. Não sei nem se ele vai voltar ao Brasil, mas eu gostaria muito. Mas, de qualquer maneira, ele pode vir aqui ao ICEB pelo Zoom e pela rádio também. Então, essa questão em que ele faz essa pesquisa, e você sabe disso porque viu aí, ele faz essa pesquisa com relação à doação, até que ponto as pessoas estavam dispostas a doar, fazer uma doação em dinheiro, porque eles tinham digamos assim, um valor para doar para instituições, para pessoas, etc. Você podia desenvolver um pouquinho sobre essa questão das realidades bioquímicas no cérebro, que evidentemente, vem do espírito que cada um de nós é. Nádia, eu não li o trabalho todo, né? Eu peguei pedaços. Então, assim, eu não li o trabalho todo, mas, assim, o que eu imagino, assim, que eles foram fazendo, mas eles fizeram por neuroimagem, né? Foi. Neuroimagem, pelos contrastes, vendo aonde, que setores que era absorvido, que se expressava. Mas, assim, eu não tenho tanto conhecimento a fundo para te falar exatamente detalhes do trabalho. Tem uma mosquinha aqui, detalhes do trabalho. Eu não saberia te desenvolver esse assunto. Mas então desenvolve na sua linha de trabalho hoje. Pode falar. Então, o que geralmente acontece, assim, o espírito comanda o corpo físico, comanda o cérebro, né? Você comanda todas as suas comunicações celulares. O que eles pegam é exatamente o sistema como você encontra a saúde daquelas células. Estão saudáveis, se estão... Mas eu não sei os mecanismos, eu sei assim, que eles examinam a imagem e pelo aspecto da imagem,
eles veem aí eles perguntam o que que a pessoa estava naquele momento pensando ou sentindo, né? Então, se a pessoa estava muito bem consigo mesmo, com as coisas que tinha feito, pensando no bem que tinha feito para alguém, aí aquilo ali aí eles captam aquela imagem, né? E vão comparando entre as pessoas, comparando inclusive com aquelas pessoas que não têm essa prática de fazer caridade, porque tem gente realmente que acha que paga os impostos e no momento que está pagando os seus impostos, e aí depois eles comparam as expressões das imagens, tá? Mas não sei assim. Eles fazem porque com a ressonância magnética funcional, eles podem, digamos assim, monitorar o cérebro do indivíduo que está pesquisado e, na verdade, quando a pessoa tem qualquer impulso para o bem ou para o não bem, há uma reação em determinadas áreas cerebrais. E é por isso que eles localizaram onde As está áreas. o funcionamento do bem, não é? Quais são as áreas que são beneficiadas, e quando elas são beneficiadas, veja se essa é a terminologia mais adequada, essa área, o cérebro vai exudando determinadas substâncias que vão inundar o cosmo orgânico, físico, e é por isso que se constrói a saúde, ou, inversamente, se constrói a doença. Tanto que a sua área, a área médica, durante tanto tempo, disse uma verdade da qual não tinha sequer noção da extensão, da profundidade, quando dizia fulano fez um AVC. Né? Esse fez um AVC ou fez qualquer outra doença é exatamente isso. Ele fez sozinho. Ele brigou, se irritou, foi deitar, quando levantou, viu que de um lado já não estava respondendo. A gente fala, fez um AVC, tadinho. Fez um AVC. Pois é. Mas que exemplo logo você foi dar, Rosa? Porque nós vamos dormir daqui a pouco. Mas em Mas compensação, ninguém daqui hoje vai deitar com raiva de ninguém. exatamente, mas É em aquela história. compensação, você já Seja egoísta, pense em você. Só quero pensamentos positivos. não, mas em compensação você já nos deixou tanto material positivo que nós todos estamos assim inundados de hormônios do bem, de felicidade, de gratidão a Deus. Por falar nisso, a Maria Eduarda, deixa eu ver aqui, a Maria Eduarda fez aqui uma manifestação, ela escreveu gratidão, viu, pela sua resposta quando ela perguntou sobre a forma prática de praticar o perdão. E a Paula Eduarda Canhadas disse gratidão a você pela sua resposta. E nós também temos gratidão a você, viu, Paula? A você, Rosângela, a você, Manuel, a todos os que estiveram, estão e ainda estarão conosco quando estiverem no nosso YouTube, mais uma vez acompanhando esse trabalho que Rosa Rita Martins nos traz. Tem alguma coisa mais a dizer, Rosa? Alguma observação? Não, não que eu me lembre. Aquele trabalho, The Healing Power of Good, né? Que é a forma de curar, né? Que o bem promove, foi exatamente o que você nos trouxe, não é isso? Você, de uma certa forma, você destrinchou aquilo, à luz do espiritismo e da medicina. Certo. Então, não, na verdade, assim, tudo se resume nisso, que fazer o bem faz bem, e aquele clérigo no século XVIII já saía para a rua
porque ele dizia que dentro das igrejas você não ia fazer o bem para ninguém, que quem quisesse ir nas igrejas podia ir, mas que o fazer o bem estava nas ruas. Perguntar às pessoas o que elas precisavam. Então, a impressão que eu tenho, Nádia, é que a gente instintivamente porque a gente sabe que no mundo espiritual a gente estuda, assiste palestras também, instintivamente a gente sabe, né, que fazer o bem faz bem para você mesmo. Então você mas assim, do ponto de vista físico, né, o que eles dizem é exatamente isso. Se você está bem, você só vai liberar a adrenalina e o cortisol que você precisa para que você tenha a função celular da glândula suprarrenal funcionando bem, né? Então, assim, você vai ter toda essa função celular normal. Se você tem as suas funções celulares normais e você fica saudável, você tem mais tempo para trabalhar, para estudar, para fazer suas atividades físicas, né? Se você tem pavio curto, vamos dizer assim, tudo te irrita, tudo te deixa chateado, você fica liberando, faz várias descargas de cortisol e de adrenalina durante o dia, né? E você vai somando essas pequenas agressões celulares, né? Por isso é que falava que é uma coisa meio crônica. Você vai fazendo aquelas lesõezinhas celulares até que um dia o que acontece às vezes no AVC, até que um dia implode. Mas implode por quê? Porque, na realidade, a artéria já estava meio obliterada, que cada estresse que você teve, cada descarga de adrenalina que você fez a taquicardia, já ficou bombeando um bando de trombozinhos ou de células gordurosas entupindo as artérias, né? Então, assim, quando a gente diz o paciente fez, é porque, na realidade, sem saber, cada vez que ele se irritou, que ele foi impaciente, que ele brigou, que ele xingou o juiz no jogo de futebol, tudo isso, né, que às vezes até numa diversão, a pessoa que é irritadiça, ela passa mal até assistindo um jogo de futebol. Ela consegue fazer isso, né? Então, assim, ele vai aos poucos minando a saúde dele, né? E aí, em algum momento, a resposta vai vir. É quase que em relação à natureza faz com a gente. Um dia a resposta vem, entendeu? Mas é nesse sentido. É, Esse, eu vou ver esses trabalhos, mas às vezes eles usam muito assim. Eles usam, por exemplo, teve um dos trabalhos, mas não é deles, não, né? Que eles usam moléculas de glicose marcadas com substância radioativa, né? Para poder a máquina, né? A máquina da ressonância captar. Quando você se estressa e libera o cortisol, você acaba liberando, ele é hiperglicêmico, você aumenta a quantidade de glicose. Como aquela glicose está marcada, porque a pessoa chega, leva a injeçãozinha com alguma coisa marcada radioativa, a glicose, por exemplo. A glicose, ela circula pelo cérebro, né? Por isso que também a glicose não pode baixar demais. Então, o que eles fazem? Eles mandam a pessoa pensar uma coisa que irrita muito ou em alguma coisa que é negativa e eles vão captando aonde que você está tendo muito consumo de glicose. Eu sei que esse é um dos métodos, mas eu não sei qual o método que eles usaram, tá? Então, você tem o pensamento negativo lá, você ativa as células ali, você vai gastar mais glicose e aí quando eles passarem a máquina, como aquilo é radioativo, vai impressionar o fio, eles vão ver exatamente pela imagem aonde ele, vamos dizer assim, repercutiu aquela imagem daquela sensação que ele teve. O mecanismo é mais ou menos esse, mas eu não sei o que eles usaram em si. Foi a glicose marcada mesmo. Como é cérebro, talvez tenha sido.
Fica para nós, Rosa, uma imagem que você trouxe desse clérigo John Wesley, né? Que é ir para a rua, né? Sair Sair do conforto de dentro da igreja para a rua, de, do templo, né? Para ele era do ambiente físico, né? isso. Onde você fica guardado, digamos assim, né? O John Wesley recomendou sair, a irmã Dulce saía para ficar dentro do hospital, o que é uma outra forma também de estar fora, né? E Hein? Madre Teresa ia para a rua. Exatamente, e Madre Teresa ia para a rua, inclusive ela ia na madrugada, ela acordava de madrugada, quando ela ia ao Vaticano, na madrugada, ela acordava e saía, às vezes, sozinha, pelas ruas de Roma, na madrugada, para atender as pessoas em situação de rua. E depois ela voltava para, no horário exato, fazer a oração, porque nós sabemos que ela fundou ordens religiosas, né? Principalmente a ordem religiosa dela, com aquela roupinha que, aliás, você mostrou, ela está sempre com aquela túnica, né? Com aquela parte, não é? do azul. Branquinha com um negocinho azul. Isso, exatamente. Não me ocorre agora o nome daquela tira, né? E ela fazia isso. E então é sempre essa imagem de sair do conforto de onde está a criatura, aspas, presa no físico e sair para o espiritual, que é onde está o irmão em necessidade. Por isso que Jesus disse, né? Ele estaria junto de nós quando nós estivéssemos fazendo alguma coisa de boa para um dos pequeninos. Não só as criancinhas, mas os pequeninos também necessitados de apoio, né? De gratidão, de atenção. Então, isso, Joana de Ângeles nos fala sobre isso no hedonismo moderno, que é aquela capacidade que tem o indivíduo, no trabalho voluntário nós vemos isso, no trabalho que tem o indivíduo, quando ele sai de si mesmo para atender a necessidade do outro. E você o tempo todo falou no outro, porque você dizia caridade para com o próximo, para com o meio ambiente. Então, é sempre a perspectiva do outro, sem sairmos da nossa condição, porque senão nós saímos do nosso eixo. É. Por isso que eu falei do amor próprio, da autoestima. Exatamente, exatamente. Que é o auto-amor que você também usou e que Joana também desenvolve amplamente nas suas obras maravilhosas, obras de Joana de Ângeles, para todos nós. E também foi um maravilhoso encontro hoje, mais um maravilhoso encontro no ICEB, porque nós temos aqui a oportunidade de mais um estudo em que nós vimos a mensagem de Jesus trabalhada sob uma outra angulação, provando que a mensagem de Jesus é multifacética e nós podemos abordá-la, adentrá-la, através de vários canais, de vários ângulos, para buscarmos a essência, que é a mensagem gloriosa, cósmica de Jesus, nosso mestre amado. Então, nosso agradecimento a você, Rosa Rita Martins, nossa doutora em genética e nossa vice-presidente no ICEB. Eu que agradeço. Então, não temos, deixe-me ver aqui se nós temos ainda mais alguma participação. A Paula Eduarda Canhadas disse assim, com certeza, aprendemos muito. É verdade, né, Maria Eduarda? Nós aprendemos todos muito. Então, com essa sensação mesmo de real aprendizagem, nós, mestre querido, juntos aqui em teu nome,
no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Nós te agradecemos, Mestre, pela bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, pelas bênçãos que recebemos para o engrandecimento de nossa jornada, para a iluminação de nossos caminhos que nós próprios traçamos. Agradecemos, Jesus, os focos de luz que nos chegaram à mente e ao coração, vindos, como sempre, de tua própria mente cósmica e crística e do teu coração. É neste instante, Jesus, para que nós não tenhamos apenas falado sobre caridade. Nós te rogamos neste instante que nos permita, sob a tua orientação, sob a tua mão, sob a tua luz, que nós possamos juntos, unidas as mentes, unidos os nossos corações, num exercício de fraternidade sincera, ampla, carinhosa, para que juntos, pela matemática do amor, nós possamos, sob a tua inspiração, ir ao encontro dos nossos irmãos em tantas necessidades no planeta Jesus que amorosamente diriges. Recebe, portanto, nesta hora, nesta grandiosa hora em que desejamos juntos enviar uma mensagem de amor aos nossos irmãos. Desce, Jesus, por sobre eles a tua misericórdia e a tua paz. Nós te agradecemos receberes nesta hora as nossas vibrações, tão singelas ainda, Jesus, tão desprovidas de grandeza verdadeira espiritual. Mas é o que de melhor temos neste instante. E te oferecemos, Mestre, com humildade, para que possas levar, pelas asas da prece, aos nossos irmãos em necessidade, as nossas expressões de amor e de solidariedade a cada um deles. Guarda-os, Mestre, que eles te sintam como nós estamos te sentindo nesta hora. E acolhe-os todos no teu peito, que Maria possa aconchegá-los e guardá-los em seu manto de maternal amor, para que todas as benemerências desse amor maternal possa, Jesus, aliviar-lhes os sofrimentos, mitigar-lhes a dor e esperançar-lhes o coração e a mente. Que assim seja, Mestre amado, hoje e sempre, sobre o olhar, a graça e a multiplicação de bênçãos de nosso Pai. Assim seja.